No dia 30 de outubro de 2016, na capital do Amapá, Macapá, chegava ao fim um casamento de 8 anos, onde, neste caso, a esposa era agressora. Ela mantinha o marido em constante violência física e mental. Mas o término veio com a morte de Grete Cordeiro Leal, de 26 anos. Paulo José dos Santos, de 28 anos, terminou por se defender de mais um ataque cotidiano de Grete e, segundo Paulo, para evitar ser mais uma vez espancado, ele a segurou com mais força, causando asfixia na sua companheira. O casal tinha 2 filhos de 6 e 4 anos à época do crime. O laudo necroscópico de Grete aponta que ela estava grávida de seu 3º filho fazia 5 semanas. Paulo José foi julgado e condenado a pouco mais de 15 anos de prisão. Ele aguarda o trânsito e julgado para ser preso. Foi de cima da ponte? Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Era temido. Olha lá, foi. Levanta a mão. Pulo, só ela mata ali, cara. Viado, pela... Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador, e ao lado de Carla Buquerque, diretor de investigação criminal e do canal Operação Policial. Eu converso agora com o Dr. Osni Brito. O Dr. Osni, ele é um advogado do estado do Amapá, onde a gente quer trazer casos de outros lugares do Brasil também, além de São Paulo e Rio, a gente já tem ido para outros estados, mas nos faltavam bastantes casos da região norte, e esse é o nosso primeiro caso agora, que a gente vai conversar com o Dr. Osni, que traz ele representa o acusado, né, desse homicídio entre o marido e uma mulher, uma resolução de uma violência doméstica, posso chamar assim? Quem vai me responder é o Dr. Osni. Ele que vai nos contar esse caso para a gente entender melhor. Dr. Osni, como eu sempre gosto de começar no programa, já que você pode chamar de você, né? Pode. Vai. Já que você assiste ao programa, você sabe que eu gosto de sempre perguntar, Dr. Osni, que caso é esse? Me faz um resumo dessa história, por favor. Bom, o caso do Paulo José é um caso que me chamou a atenção em razão dele não ter nenhuma passagem pela polícia, ter um passado totalmente branco, ser primário, e foi acusado de estrangular a própria companheira, de ter matado a própria companheira que estaria grávida dele na presença dos seus filhos menores. Então, numa análise inicial, há uma gravidade e cabe à defesa, né, quando nós fomos procurados, investigar para saber a verdade do que o que realmente teria acontecido, o outro lado da moeda, a versão da defesa do que poderia ter ocorrido, para esclarecer a sociedade, esclarecer no julgamento para os jurados, que é o caso dele no Tribunal do Júri. Então, Beto, ele foi acusado de um homicídio qualificado, ele, no dia 30 de outubro de 2016, às 9 horas, no interior do conjunto habitacional Macapaba, de estrangular a sua própria companheira, né, a Grete Cordeiro Leal, mediante uma constrição ativa do pescoço, na frente dos seus próprios filhos, né? E a vítima estaria grávida, estaria ainda esperando um filho dele. O Ministério Público fez uma acusação, por intermédio da denúncia, de um homicídio qualificado por meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Então, no primeiro aspecto, é um caso que traz um ar de gravidade, mas cabe à defesa investigar principalmente o aspecto humano, para saber o que aconteceu nos bastidores, se realmente é aquilo que a acusação estava falando, estava acusando o Paulo. E, ao conhecer o Paulo, eu pude ver que não era bem daquele jeito as coisas, né? Que era uma família em que a vítima era violenta,
a mulher, era uma mulher que já teria, inclusive, esfaqueado o Paulo, teria dado uma facada no peito do Paulo. E no dia dos fatos, existe uma corrente, nós adotamos essa corrente no julgamento, que é o da vitimologia, quando a vítima ela participa da eclosão da prática do crime, onde ela tem um papel para que o crime ocorra. E no presente caso, aplica-se essa teoria. Nós aplicamos, os jurados reconheceram, em que a vítima teria bebido, saído, e quando voltou, queria brigar com o Paulo e tudo mais, e naquele calor da discussão, e consoante o histórico que ela já tinha, inclusive, como eu ressaltei, já ter esfaqueado o Paulo, quase no peito, na região da frente, quase matando o Paulo. O Paulo, naquele momento, na briga, ela escorregou, ela teria escorregado, e nós ouvimos a versão do Paulo. Paulo segurou ela com um braço, e aí teria ocorrido a constrição do ar no pescoço, o estrangulamento. Como ele fez com a mão, né, teria segurado, na hora que escorregou com ela, teria ocasionado o evento morte. Então, diante disso, nós vimos que o fato que, no primeiro momento, tinha aquele ar de gravidade, Beto, de um homicídio qualificado, de um companheiro que mata a companheira grávida por estrangulamento, que é uma modalidade bastante hedionda, bastante cruel, nós vimos que não era bem desse jeito, né? Que havia um outro lado da moeda, ouvindo a versão do Paulo e aplicando as teorias da criminologia, da vitimologia, como foi o caso, nós sustentamos a tese do homicídio culposo e subsidiariamente a tese do homicídio privilegiado, que é uma causa especial de redução de pena. Que a hipótese que nós sustentamos é que ele teria agido, né, se eles entendessem que ele tentou matar, sobre violenta emoção após uma injusta provocação da vítima. E aí o conselho de sentença no julgamento que ocorreu no dia 12 de novembro de 2019, o julgamento. Então, só para a gente, só para fazer uma linha do tempo rápida, o crime foi no dia 30 de outubro de 2016 e o julgamento foi no dia 12 de novembro de 2019. 3 anos depois. Isso se dá, Beto, porque no processo penal, o tribunal do júri ele tem um aspecto de 2 fases. Uma primeira fase, o juiz escuta as testemunhas para encaminhar ou não para o tribunal do júri através da pronúncia. Depois que ele colhe todos os elementos de autoria e prova da materialidade, aí que ele vai colocar em pauta o julgamento para que seja decidido pelos senhores jurados, que tem a competência constitucional otorgada para julgar os seus pares, o plenário do júri. Então, esses 3 anos de tramitação se dá pela o próprio procedimento do tribunal do júri ser dividido nessas 2 fases, além da fase pré-processual, que é a fase de investigação do inquérito policial, onde o delegado tem que ouvir todo mundo, requerer as diligências. No presente caso foi feito o exame de corpo de delito, o exame de local de crime, foram ouvidos diversas testemunhas. Então, é por conta disso que se demorou, digamos, esses 3 anos para que ocorresse o julgamento. Um ponto importante é que não havia, na época, feminicídio, né? Então, o caso não se enquadrou em feminicídio, mas pode ser considerado violência doméstica, porque trata-se de relação doméstica, de coabitação entre cônjuges, companheiros, mas não se enquadrou no tipo penal previsto atualmente de feminicídio. Um detalhe que me chama a atenção, eu já vou entrar em vários detalhes, mas já de cara que você está me falando do dia do crime, ele teria matado a Greite e ido votar, né? Que era um dia de votação eleitoral, acho que era para prefeito, não é isso? Em 2016. Na verdade, após o fato, né, ele não sabia que teria ocasionado o evento morte dela. Na hora que ele segurou ela, que ela desacordou, ele saiu e aí foi embora. E aí depois ligaram, aí ele continuou normal, a vida dele, no outro dia normal, e aí ligaram para ele falando, olha, ocorreu um homicídio, estão te procurando, e aí que ele procurou os meios legais, os mecanismos para se apresentar, e não ficar de forma alguma como foragido nem nada, mas ele nos confidenciou, nos falou e
falou isso mediante interrogatório, que ele não sabia na hora que teria praticado o crime, que como ela era muito violenta, né, e ele, um detalhe importante, Beto, né, você vai ver, quando for entrevistá-lo, ele tem uma compleição física franzina, ele é magrinho, né, Paulo José é uma pessoa magrinha, mas doutor, bem magro. Doutor, eu tenho uma lista de assassinos magrinhos. O Farol Jorge Não, Fará era tudo magrinho. bem. O físico da pessoa, seja da vítima ou do criminoso, isso não... Não, o ponto central do que eu quero destacar é que a vítima já era um pouquinho mais forte. Então, na batalha física, como ela era violenta, ela sempre perpetrava as violências contra ele. Então, Entendi. por isso que ele, na situação, no momento ali da briga, quando ela escorregou, quando eles caíram no chão, quando ele me falou, foi a única coisa que ele fez foi segurar com o braço, tentar segurar ela com o braço, puxando. Era esse o ponto, não que, é claro, justificasse, que nada justifica... Mas é que eu quero um ponto assim, como foi no dia de eleição, ele foi preso em flagrante, não? Não foi preso em flagrante, né? Se apresentou depois às autoridades policiais. E no período desses 3 anos até o julgamento, ele não foi preso nenhuma vez? Ele ficou preso ou não ficou? Não ficou preso, não. Não, tá. Então, vamos entrar no caso, que é interessante essa história de que ele seria uma vítima de violência doméstica. Não é isso? Sim. Nós provamos. Como que vocês provam? Nós provamos durante o julgamento, e vale ressaltar, inclusive, Beto, que todas as testemunhas, as 5 ouvidas no plenário, eram todas de acusação. Nós provamos que, fazendo uma investigação defensiva, fazendo um levantamento da conduta dela, da conduta dele, eles tinham filhos, né, filhos menores, onde era o Paulo que cuidava, ela gostava de sair, de ingerir bebida alcoólica, nada contra, todo mundo tem o direito, mas aí quando ela voltava, ela ficava violenta, e aí ela acabava brigando com o Paulo, e o Paulo já tinha, por diversas vezes, pedido ajuda das irmãs dela, falando, por favor, me ajuda, leva tua irmã, vamos fazer alguma coisa, e as irmãs não deram, não ajudaram, não realizaram nenhum tipo de ajuda. Então, como nós tínhamos todo um levantamento dos fatos pretéritos que teriam ocorrido dentro do casal, quando nós fizemos o cross-examination, que é aquela pergunta cruzada para as testemunhas da acusação, nós trouxemos à tona, à baila, todos esses pontos das violências que ela praticava, dos pedidos de socorro, de ajuda que o Paulo fazia, sendo que, inclusive, a própria mãe dela relatou a facada, a mãe dela, que era testemunha da acusação, era uma senhora já, ela relatou que lembrava que a filha teria dado a facada e o Paulo nada fez, sequer teria feito um boletim de ocorrência contra ela, né, em razão da família, em razão dos filhos, mas nós provamos, inclusive a marca, né, se quiser, depois o Paulo pode te mostrar, eu mostrei para os jurados. Sim. A marca, não, porque lá no júri a gente tem que mostrar. Preto no branco, Sim. Tudo preto no branco, e aí ele mostrou a marca que ainda até hoje ele teria do golpe da facada dela. Então, eu ia te perguntar, como é que você prova que foi ela que deu essa facada? Pois como eu falei, as testemunhas de acusação que a gente fez, a mãe dela, a tia, a sobrinha, todas as testemunhas de acusação confirmaram, umas com mais detalhes, outras com menos, mas todas confirmavam que ela era violenta, que ela tinha essa personalidade mais forte que a dele, né, mais dominante, que ela não aceitava desaforo para casa, que ela gostava de beber, e quando bebia ficava mais violenta. Eles ficaram casados quantos anos? Se eu não me engano, eram uns 10 anos que eles já estavam juntos. 10 anos, porque eles já tinham, na época, um filho tinha 6 anos e o outro 4, e ela estava grávida do terceiro filho. E ele não separou por quê? Bom, aquela questão, né, Paulo, que Beto, desculpa, que o Paulo estava tentando, na verdade, manter a família, em razão dos filhos, né, buscando trabalhar, como eu falei, ele nunca tinha tido envolvimento com nenhum tipo de crime na vida, né, e foi esse o ponto que eu achei mais interessante, né, uma pessoa que sequer tenha tido uma multa de trânsito, se vê, né, num homicídio extremamente hediondo, né, extremamente
cruel e se ver nesse cenário de um filme de terror, né? Foi por conta basicamente disso, dele tentar buscar manter a família, tentou ajuda com a família dela, mas foi acreditando nas mudanças. E o que Foi em razão disso que ele me falou. A família conta que ela deu a facada, por quê? Porque ela contou que deu, ela se vangloriou até pela facada. Como é que a família dela sabia da facada que ela tinha dado? É porque ele ficou, né, hospitalizado um período, e aí acredito que eles tenham separado, e depois retornaram. Da mesma forma, né, ele pedindo ajuda para os familiares, passou a ser de conhecimento público, público da família. Vale ressaltar, Beto, que esse ponto, como eu falei, nós trouxemos das testemunhas de acusação. Sim. Nós fizemos o levantamento, uma investigação defensiva, fizemos o levantamento e trouxemos das testemunhas de acusação esse ponto que ficou devidamente provado no júri, por isso que os jurados reconheceram a violenta emoção. É por isso que eu estou perguntando das testemunhas. O que eu quero dizer é o seguinte: ninguém viu ela esfaqueando. O que eles dizem é que sabem que ela esfaqueou ele, é isso? Até onde nós temos o levantamento, ela teria confirmado que os familiares, como eu falei, a própria mãe dela sabia que teria, parece que foi um episódio lá na família, mesmo na casa da mãe dela. Então, em razão disso, eles confirmavam sem sombra de dúvidas que ela teria sido a autora do golpe de faca, e outros episódios também de violência, de brigas que foram relatados durante o julgamento. E a família dela conta o porquê de ela ter dado a facada nele? Se ela também estava em violenta emoção? Não. O motivo, qual foi a motivação? Não entramos tanto em detalhe, mas o que eu tinha de informação pelo Paulo era por conta que ela bebia, que ela ficava alterada, era mais principalmente quando ela bebia. Tá. Quando você me desenhou aí a dinâmica, que ela chega em casa, alterada, e os dois devem ter começado a discutir qualquer coisa, ela escorrega e ele pega ela por trás, é isso? Ela chega alterada, ele vai tentar dormir, né? Ele fica tá com os filhos, na verdade, dormindo enquanto ela tinha saído para beber. Uhum. Quando ela volta alterada, né, discutindo, ele fala: olha, fala baixo, as crianças estão dormindo aqui no quarto. Eles vão para a sala. E aí ela fala: olha, Paulo, ela jura, olha, de hoje tu não passa e tal, começa a ameaçar ele. E aí ele fica ali: não, as crianças estão aqui, calma. Aí pede para uma das crianças ir chamar a tia dela, que morava nesses apartamentos, nos condomínios próximo do quarto onde eles estavam. Nisso que a criança vai chamar, ela toma banho e aí ela tá só de toalha, né? Tá molhada, ela veio do banheiro, tá só de toalha, e aí que eles começam a discutir que ela vem para cima dele, né? Ela vem para cima dele, e aí que ele segura ela pegando coisa, batendo nele, e aí que ele segura, escorrega, e na hora que ela escorrega, que ela cai no chão, no momento que ele vê que ela caiu no chão, aí ele sai, né? Ele sai. Mas ela escorrega, ele pega ela por trás. Segura ela por trás. Por trás, então ela tem que ter dado um rodopio, né, para ele pegar. Ela tem que ter dado uma volta para ele pegar ele por trás. Porque a briga geralmente é cara a cara. Tô errado, não? Não, o senhor tá certo. Ela veio, né, discutindo, na hora que ela vem puxar, que ela vê lá, ela vai pegar um objeto, eu não lembro, ele que narra melhor o objeto, aí ele segura ela: não, calma, aí ela vai agredindo ele e puxa ela, e segura nisso que ele segura, que eles caem juntos, escorregando no chão. E é durante essa queda que a gente alegava a tese do homicídio culposo, que ele não teria tido intenção, apenas ele estava tentando apaziguar, segurar a vítima agride. Isso seria um estrangulamento, não? Pelo o que o Ministério Público ele denunciou, foi por estrangulamento, né, em razão dele ter usado parte do braço dele, a constituição mecânica de estrangulamento. Um estrangulamento, pelo que eu já conheço da parte de perícia, tudo, ele não é tão rápido, né? Você não estrangula a pessoa em um segundo. O estrangulamento, ele tem um tempo. Ele ficou segurando ela esse tempo todo? São minutos. Em relação ao tempo, eu perguntei dele, né? Ele fala que não sabe
não sabe dizer quanto tempo foi, se foi 2, 3, 5 minutos, mas foi o tempo quase que as outras irmãs dela chegaram e aí ele saiu. Né, que ele pediu por socorro, ele ainda pediu para a filha chamar as irmãs dela, pediu por socorro ainda, no afã de tentar segurar, de tentar que a Gretchen não fizesse nenhum ato de violência, nenhuma ameaça. Ele manda a filha mais velha, é isso? Aquela menina que tinha 6 anos na época? Ele manda uma das filhas, ele manda a filha mais velha. Manda uma criança de 6 anos ir buscar socorro. Para ela ter tomado banho, saído, é tão longe assim? Não, era lá próximo. Lá. Que é tipo uns condomínios habitacionais. Teria vindo, né? demorou, mas é que demorou para chegar, né? Porque ela tomou banho, saiu, brigou, ele estrangulou. Aí eles chegam? É isso? Basicamente isso. O tempo em média, pelo que a gente fez o levantamento, teria sido em 5 a 10 minutos. Né? Porque, na verdade, ela já estava saindo do banho, né? Da primeira discussão que ele pede para ela... já estava no banho, então. Chamar, ela tomou um banho rápido, ela já estava no banho. Ela sai de toalha, tanto é que o corpo, né, foi encontrado com ela só de toalha. Tá, ela estava de toalha. Então, só para eu redesenhar a dinâmica, porque eu tinha entendido diferente. Entendido que ela chegava do bar, eles começavam a brigar, ela fala, de hoje você não passa, ele tira ela do quarto, porque as crianças estão dormindo, vão para a sala, ele pede para a filha mais velha ir buscar uma ajuda com a tia, que é a irmã dela, isso? Que é a irmã dela. É a irmã da Gretchen. Aí essa menina sai de casa para ir buscar a ajuda da tia. Aí ela vai tomar banho? Que horas é esse banho? O banho é antes dela sair, né? Antes da criança sair. Após a primeira discussão, ela teria ido tomar banho, né? Teria ido aí jogar ele uma pede água. ajuda, tá. Aí ele pede, exatamente na hora que ela vai pro banheiro, ele pede para que a menina vá pedir ajuda para chamar a irmã dela para ajudar a segurar ela. Tá. E aí é nesse período que ela sai, que aí ela ameaça ele, realmente, ela fala, né, de hoje tu não passa, aí tem os objetos, ela vai para cima e aí ele segura e aí é o momento que ele dá o agarrão. Que horas foi isso? Que horas foi toda essa briga? Se eu não me engano, foi de madrugada. De manhã já quase, né? De manhã, na verdade. De manhãzinha. Porque a pauta levantou aqui para mim, vocês que mandaram até, que diz assim, segundo o depoimento de Jéssica Cordeiro Leal, que é irmã de Gretchen, por volta da meia-noite do dia 30/10 de 2016, ela recebeu uma ligação de Paulo José pedindo para que a mesma fosse buscar Gretchen em sua casa ou iria matá-la. Se ela morre de manhã, ele ligou para essa irmã da Gretchen pedindo essa ajuda? Ele chegou a ligar, pedir ajuda, só que aí é que vem aquela questão, Beto, que eu havia falado. As testemunhas de acusação, elas têm aquele ímpeto de vingança, né? É natural, perderam um ente querido. Então ela traz a história da família, né? Mas com alguns aumentos, com alguns temperos a mais. E ele em nenhum momento falou que ia matar ela, nada. Inclusive porque não tem nem lógica ele pedir ajuda dizendo que vai matar. Tá. Ele pede ajuda pra... ele liga... Pelo que eu li aqui, ele pede ajuda para não matar. Ele pede, tira ela daqui, porque eu, senão eu vou matar ela. Pode até ter sido de uma maneira que as pessoas às vezes falam, olha, tira ele porque eu vou matar essa pessoa. Não é que você vai matar. Sim, às vezes pode ser só uma forma de expressão. Foi feito perícia nos celulares, nos telefones, para comprovar essa ligação dele à meia-noite? Não precisou porque ele confirmou que ligou e ela confirmaram o horário, só que como não há interceptação nem nada, né, só ia pegar a hora para e só confirmar. o registro. Mas ele pediu ajuda, mas ele em nenhum momento ameaçou, ele confirma que ligou para ela, mas em nenhum momento ele confirma essa parte de ter imputado que iria matá-la nem nada, muito pelo contrário, ele está pedindo ajuda da irmã e exatamente porque ela já estava violenta, ela começou, realmente acho que foi no primeiro horário que ela chega, já embriagada, porque ela chega, pega dinheiro, sai, depois volta de novo, e aí fica a noite toda acordada e o fato ocorre de manhã mesmo. Então meia-noite, quando ele pede ajuda, ela sai de novo para a rua para beber, é isso? Porque eu ia perguntar o seguinte, entre meia-noite e a morte dela, se você falou que foi de manhã, são quase 6 horas, 7 horas aqui de um tempo muito longo. Quando ele pede essa ajuda à meia-noite, o que a Gretchen faz? Ela continua brigando? Brigaram por quê?
Pois é, ela que parece que queria mais dinheiro para beber, aí ela começava a ameaçar ele, dizia questões de ciúmes. Ela, como eu falei, ela tinha uma personalidade, isso é relatado por ele, e que a defesa pôde constatar por intermédio da investigação defensiva, que ela tinha essa personalidade mais violenta, mais dominante em cima dele. Então ela fica praticamente a noite toda acordada, né? Fica praticamente a noite toda acordada, e durante a noite ela fica prometendo, fica ameaçando, e aí quando é de manhã que ele pede para ela Para a filha buscar para a ajuda. filha e buscar ajuda, porque ela estaria, né, ameaçando, né, estaria demais exacerbada nas ameaças, e aí é quando ocorre o evento criminoso. Tá. Uma pessoa que tem esse tipo de personalidade que você está descrevendo, a Greite, elas são pessoas que elas elas até se esquecem de não mostrar o que elas são. Elas geralmente, as pessoas até sabem já na rua quem é a bêbada. Olha a bêbada ali, se você me está falando que ela bebia muito, então ela devia ir no mesmo bar. Vocês levantaram testemunhas que comprovem que aquele dia específico, por exemplo, ela tinha ficado bebendo até muito tarde. Vocês acharam essas pessoas? Nós conseguimos uma vizinha que era de acusação também, que teria passado por lá e viu ela bebendo no bar lá antes dos fatos, antes da meia-noite. A gente conseguiu puxar também no cross-examination, né, perguntando para testemunha diversa, nós conseguimos requerer essa informação. Mas ela bebia sempre? Ela era alcoólatra? Pelo que nós tivemos de levantamento da vida dela e pelo interrogatório do Paulo, ela tinha uma certa frequência com bebida. E quando ela bebia, ela ficava violenta, e aí, como eu falei, como ele é mais magrinho, ela era mais forte, ela ficava mais violenta, inclusive com a violência física perante o Paulo. Mas mesmo assim, ele conseguiu segurar ela bastantes minutos para... No dia dos fatos, ele conseguiu segurar ela, foi a única reação que ele teve. Foi a única reação que ele teve. O único momento de... Tá. Ela tinha bebido outros dias? Porque uma pessoa que é alcoólatra, ela bebe sempre também, é recorrente, ela ia até mesmo bar e tal. Vocês conseguiram levantar pessoas que comprovassem que ela tinha essa atitude normal, era normal dela de beber sempre? O que eu quero dizer assim, alguém via ela bêbada alguns outros dias, todo dia? Vocês tirando essas testemunhas de acusação da família dela ou vizinha, alguém que viu, o dono do bar, viu ela bêbada? Não, nós conseguimos levantar esses precedentes das violências que ela praticou contra o Paulo, né, em especial da facada, e do dia do fato que ela teria bebido, né? Nós conseguimos comprovar pelo intermédio das testemunhas no júri que ela teria bebido no dia. Agora, uma embriaguez habitual, de realmente ser já até um problema de saúde, nós não chegamos a ir de forma tão aprofundada na vida da família para confirmar que sim ou que não. A família fala o que das brigas deles? Que eles brigavam pelo quê, por quê, como, se era público, não era? Como que eram essas brigas? Que todo mundo sabia que existia. A família falava, a família dela, né, falava que eles brigavam, às vezes por conta de ciúmes, de mensagem de celular que ela teria do Paulo, por ela querer sair, ela saía e depois não ligava para as crianças, né, o Paulo que ficava responsável. Era mais por essas questões mesmo domésticas, mais pontuais, nada assim fora do normal. Só que os atos dela que eram exagerados, né? Ela queria resolver na faca, como efetivamente chegou a esfaqueá-lo e ele não fez boletim de ocorrência nenhum, mas ela tinha essa personalidade de querer resolver as coisas na briga, né? Qualquer problema que surgisse, de querer resolver na briga, e ele tinha uma personalidade mais tranquila, mais apaziguadora, mais tranquila. E ela bateu nele alguma vez? Alguém? Porque geralmente a pessoa não vai para a faca direto, tem antes briga, tem violência física, tem humilhação pública. Existem, natural em violências domésticas, que o sequestrador emocional da pessoa, ela vai crescendo, graduando, ela vai uma graduação da violência. Tem esse levantamento? A gente não fez essa pesquisa mais aprofundada, levantamento defensivo, se
ela já teria agredido eles, teria outros episódios, os que nós pudemos provar, até para não ficar, né, no plano muito da cogitação, ou do que só a defesa estava alegando, mas o que nós pudemos provar, nós provamos, que foi essa facada, alguns outros episódios que ela tinha de sair para beber, e essas discussões que eles tinham, e ela sempre mais violenta, ela sempre mais agressiva, e ele mais passivo, mais apaziguador. Como eu falei, a própria mãe dela confirmou no plenário do júri essa personalidade dela e confirmou o golpe de faca que o Paulo teria levado, que teria sido bem antes do homicídio, bem antes, não foi perto, não foi próximo, teria sido um episódio bem antes. As testemunhas de acusação acabaram sendo suas melhores testemunhas, porque elas acabaram trazendo muitos elementos. Mas foi um pouco uma sorte no dia. Você não sabia que elas iam falar aquilo, sabia? Nós tínhamos levantamentos. Aí, Beto, a defesa, né, o advogado de defesa, aí tem que fazer uma investigação defensiva para poder fazer esse bom cross-examination, né? Como perguntar para a testemunha adversa, para a gente poder trazer aquelas informações para provar ao jurado a verdade real. Então, quando você já tem toda uma construção de elementos que você sabe que aconteceu, que são verdadeiros, né? Você tem uma baseline para pré-estabelecer, fica mais fácil convencer, trazer essas informações extraídas da testemunha adversa. Eles não queriam falar, né? Eles falavam, ela era violenta, mas o Paulo também era. Eles sempre tentavam fazer aquela divisão do peso para que não ficasse só em cima das costas dela. Ela saía para beber, mas o Paulo saía também. Sempre tentavam dividir. Eles não negavam dela, mas tentavam também demonizar o Paulo para tentar, e que é natural, porque perderam. Como eu falei, eles não trouxeram ali a verdade real do que aconteceu. Até porque não estavam presentes. Só estavam presentes no momento do crime o Paulo e a Grace. Só eles dois. A tia chega após, né, quando ele está saindo, chega após o crime. Ela até diz que chegou no momento que viu, mas não foi verdadeiro, não ficou comprovado. E a verossimilhança das alegações do Paulo, com base nesses elementos, nós conseguimos provar e trazer. Mas foi um pouco difícil, porque inquirir em plenário testemunhas que são parentes da vítima, né, que choraram, trazem aquele colorido da emoção pela perda do familiar, não foi uma tarefa fácil, né? Nós tivemos bastante dedicação para conseguir essas informações. Não tenho a menor dúvida. O que eu quero dizer é o seguinte, é que quando eu te perguntei, por exemplo, você conseguiu achar testemunhas que corroborassem, que comprovassem que ela era uma alcoólatra corriqueira, que ela tinha, naquele dia específico, ela já devia estar fazendo escândalo em todo lugar, não levantar essas pessoas, não levantar a história. Por que você não levanta antes? Porque não era importante, não era uma estratégia? Porque como nós chegamos para fazer o plenário, né, já para a fase do plenário, tem uma fase para rolar você já testemunho. chegou só para o plenário direto? Já chegamos praticamente para o plenário. Entendi. Entramos, no caso, praticamente umas 2-3 semanas antes do julgamento. Por isso que não tinha mais como rolar testemunhas também e tudo mais. O que pudemos fazer, nós fizemos. Nós fizemos uma investigação, como eu falei, um levantamento dos fatos. Porque o que é fato de conhecimento público da família lá, o que era, eles não iriam dizer que não. Porque como eram várias pessoas, aí falavam, olha, mas a fulana já confirmou. A senhora não viu? Não vi. A senhora não ouviu dizer? Não, eu ouvi. Então a senhora confirma que sabe que a Grace tinha feito isso. Confirma, realmente. Mas o Paulo tentava imputar no Paulo. Então, com esse levantamento, nos trouxe a munição necessária para comprovar a personalidade dela para os jurados, para que naquele momento nós demonstrássemos e provássemos, né, essa personalidade mais agressiva, e que o Paulo, apesar de ser o acusado, né, apesar de ter praticado o fato, era réu confesso, né, ele confessava o crime, em nenhum momento ele se escusou a negar a autoria do crime, ele trazia os motivos que teriam ocasionado o fato, né, trouxe todas as circunstâncias pretéritas. Nós conseguimos comprovar tudo que teria ocorrido antes, né, toda a cadeia de eventos, para que houvesse essa situação mais drástica, esse fato mais drástico. Porque, como eu ressaltei algumas vezes, né, uma pessoa que nunca praticou crime nenhum, uma pessoa que não tem uma multa de trânsito, uma pessoa que nunca foi na delegacia, e aí se vê envolvido num crime grave de homicídio, né, que é um dos crimes mais graves do nosso ordenamento jurídico. Então,
Foi isso que nos chamou a atenção, assim, na questão do homicídio. Tá. Tem vários, assim, Alexandre Nardoni também nunca tinha nada, mas já tinha. A delegada do caso, na investigação, eu não tive acesso ainda ao inquérito, então por isso te pergunto. O que ela levanta de testemunhas que tenham ouvido, acredito que sejam lugares com vizinhos muito próximos, né? Você não está falando de apartamentos de 1.000 metros quadrados, devem ser conjugados ali. Os vizinhos não ouviram as brigas, a polícia investigou essa parte. Eu sei que você não teve o tempo de você fazer mas a polícia investiga? O que a polícia traz de elementos? Ela investiga, né? A polícia, após o corpo, né, até após fazer aquele primeiro levantamento, exame de corpo de delito, local de crime, ela começa a coletar os elementos de informação das testemunhas que viram ou ouviram alguma coisa. E aí teve o cara do comércio, a qual ela estava bebendo, aí tem uma moça, uma vizinha que passa na frente do comércio e cumprimenta ela antes do crime, lá por volta da meia-noite, né, bem um pouquinho antes, fala, olha, ela estava lá, deu para ver, ela estava bebendo, e aí pega a tia que vai no apartamento após o crime, de manhã, que chega. Então, houve um levantamento de algumas pessoas, de algumas testemunhas, né? O Ministério Público arrolou a maioria aparente, mas houve sim, durante o inquérito, tentaram fazer a cadeia de fatos pré-crime, durante e pós-crime, né? Tentaram trazer os elementos máximos possíveis. O que para a defesa foi bom, foi positivo em razão exatamente de comprovar que ela estava bebendo, que em nenhum momento a gente está tentando homeziar a verdade ou falsear. Essas pessoas não foram a julgamento, essas duas testemunhas, nem o homem do comércio e nem essa vizinha? Não foram a julgamento. O exame de laudo do ML diz que ela tinha álcool no sangue? Eu não me recordo agora, Beto, se ela estava bêbada, mas... porque uma das coisas mais fortes aí que vocês estão me falando é que ela estava alcoolizada. Ela morre de manhã, ela chega à meia-noite, ela morre de manhã. 6 horas depois, o álcool já saiu do corpo, né? Mas ela tinha elementos, até para comprovar que ela estava embriagada e, portanto, poderia estar, vamos dizer, fora de si? Eu não me recordo se foi feito, mas acredito que não, senão eu lembraria. É porque esse tipo de perícia, geralmente, a gente tem que requerer, né? Lá na delegacia, ou o delegado tem que pedir. Como ele não foi ouvido no momento do flagrante, né, então não teria a versão dele, só teve a versão da família da vítima, que a investigação ela trabalha várias linhas. A primeira linha teria sido da passionalidade. O marido matou, numa briga de casal, numa confusão doméstica, matou. Então, a delegacia não adotou naquele primeiro momento, né, qualquer papel dela, qualquer questão dela ter bebido, até porque ali eles só queriam apurar a autoria e materialidade, não causas, não coparticipação, vitimologia. Ali realmente é mais o papel da defesa mesmo. Que geralmente esses elementos para o processo. Eu posso estar errado. Mas é importante. O que eu posso estar errado é o seguinte, se eu não me engano, pelo menos vamos dizer, não sou bairrista, mas é que em cima do que acontece então, em São Paulo, quando o IML é acionado, porque nesse caso deve ter tido um IML, porque o corpo foi encontrado na casa. É obrigatório o exame de detenção de drogas, álcool, substâncias ilícitas, isso ou aquilo. Isso não é obrigatório quando um corpo aí no IML? Você tem que solicitar? Varia muito do delegado, ele tem que solicitar, ele faz a necropsia. Não vai no céu automático? O IML, não, depende muito do caso. Aqui no Amapá, eles não fazem diretamente todos os exames, não. E o residográfico... residográfico só se tivesse tiro, mas no caso dela, eles deram morte, mas aí foi o IML que deu o óbito dela, né? A causa da morte. Qual foi a causa da morte? De corpo de delito foi a constrição mecânica, né? Pela respiração que ocasionou ao evento morte. Ela quebrou alguma coisa aqui? Não chegou a quebrar, mas ficou a marca, aqueles ranhos que ficam aqui, né? E houve aquela saliva mais amarronzada, que é característico de estrangulamento também, da constrição mecânica. Depois boca roxa, mão roxa.
Isso, todas essas características, eles aí chegaram já à causa da morte, da materialidade, e foram atrás da autoria. Então não havia ali, eu acredito, a necessidade do delegado naquele momento de requerer, né, para ver se ela estava embriagada ou não, até porque teria sido doméstico. Se fosse um acidente de trânsito, eu acredito que ele teria feito essa requisição desse exame. Até porque, como eu falei, esses são fatos que a defesa trouxe, né, após fazer o seu levantamento, após entrar no processo, né, ouvir o réu não tinha sido ouvido ainda naquele momento, né, ele foi se apresentar bem depois. Quando ele mata a Greite, a Greite tinha 26 anos, né, e o Paulo José 28, que é uma diferença de idade de 2 anos. Quando ele mata a Greite, ele deixa ela deitada no chão e vai embora votar, é isso? Não, ele sai, né? Ele sai, vai para casa, parece, de um amigo, de um parente dela, né? Mesmo, do próprio parente dela, ele vai. E aí, daí que ele toma notícia, né? A questão não é que ele foi votar, é dia de votação, né? Aqui está escrito que ele foi votar. Eu peço desculpas. Parece que era dia de votação e aí ele só viram ele passando, mas ele vai para casa, inclusive, de um parente dela. Aí quando ele descobre, aí que os outros parentes estavam atrás dele, inclusive ameaçando ele de matá-lo. Mas ela estava deitada, ele deixou ela deitada no chão e saiu. Deixou ela do jeito que ela estava. Exato. Depois que ele deu a gravata, né? Ela foi caído no chão, deixou ela no chão e pronto. E doutor, ele deixou ela no chão e saiu? Saiu. Ali ele ficou realmente transtornado, ele falou, ele não sabia o que tinha acontecido, né? E ele não sabia se ela estaria viva ou morta, ele não sabia que ela estava morta. Mas ele sabia que ela poderia estar morta. Acredito que sim. Como ele deu o apertão, a intenção dele não era matá-la, né? A intenção que ele nos falou, da mente dele, o dolo dele, não era matá-la. E quando ele segurou, era com a intenção de que ela, né, sossegasse, que cessasse as ameaças, a violência que ela estava fazendo com ele naquele momento. Então ele segurou ela com o braço e ela foi caindo. Quando caiu, pronto. Então aí ele saiu, é o momento que a tia vem chegando, com a filha vem chegando, e aí chamou a polícia e tudo mais, aí ele resolve sair, né? Aí a filha chega com a tia e vê a mãe morta no chão. E posteriormente vê o corpo. Lá, né, o corpo. Ou seja, então ele sabia que ele podia ter matado. Não é que assim, ele, sei lá... Porque assim, realmente um corpo morto é um corpo morto. Ele não tem... o peso, é um desmaio, mas não tem respiração. Eu achei estranho que me falaram que ele poderia ter achado só que ela tinha... Ele nem viu que ela estava desmaiada. Eu falei, não é possível isso. Me falaram aqui. Eu falei, não é possível isso. É o que ele alega, né? O interrogatório dele, a versão dele, ele não diz que não sabe. Quando ele larga ela, ele não sabe se ela estaria viva ou morta, mas ela estava desmaiada. Ela estaria, né, sem consciência. Ele foi julgado a quantos anos de prisão? Pelo quê? No final, foi violência doméstica? O que foi? Como nós sustentamos duas teses defensivas, a tese do homicídio culposo e do homicídio privilegiado, e a acusação sustentou a tese do homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que possibilitou a defesa da vítima, os jurados, após analisarem toda a instrução do plenário, foram ouvidas todas as testemunhas de acusação. Após o interrogatório dele, né, ele prestou esclarecimento para a acusação, para o juiz, para os jurados, para todo mundo. Ele não ficou em silêncio, ele deu a versão dele dos fatos. Os jurados, eles rejeitaram a nossa primeira tese do homicídio culposo e acolheram a segunda tese do homicídio privilegiado, que é previsto no parágrafo 1º do 121, que é quando a gente usou, são 3 hipóteses previstas, e nós utilizamos da hipótese que é quando a gente age sobre violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Então, ali, nós, quando trouxemos toda a cadeia de eventos de fatos, desde a meia-noite, quando ela volta, o pedido que ele faz de socorro para a tia, depois que manda a filha, e todas as agressões, e todo o histórico, todo o pré-cedente dela, nós conseguimos comprovar, né, que a versão dele era mais verossímil, que a versão dele era mais verdadeira, no sentido de que ela realmente foi agressiva, que ela realmente estava sob o efeito da bebida, e ali naquele momento o Paulo, sobre a violenta emoção, ali teria praticado o ato. E aí os jurados acolheram, por maioria de votos,
e aplicaram o homicídio privilegiado. E o juiz, ao fazer a dosimetria da pena, levando em consideração a confissão espontânea, levando em consideração o privilégio que é obrigatório ele dosar na pena, na terceira fase da aplicação da pena, o juiz colocou a pena em 14 anos, né? Ficou em 14 anos de reclusão. Só que a nossa maior vitória da defesa é que o homicídio que é ao mesmo tempo qualificado e privilegiado, à luz do entendimento do STJ e de demais tribunais, ele não é hediondo. Ele não está na Lei 8072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, que só prevê os homicídios qualificados. Então, como nós conseguimos conquistar o homicídio privilegiado, né, e sendo também ao mesmo tempo qualificado, uma modalidade híbrida, ele não se enquadra como um crime hediondo. Então, a progressão, né, para ele poder depois voltar para a sociedade vai ser bem menor. Ele vai progredir com um período bem menor do que seria se fosse crime hediondo, para ele poder retornar. Ele sabe que errou, ele foi a julgamento, ele foi para pagar o que ele deve com a sociedade, dentro da lei, dentro do processo penal brasileiro, confessou o crime, se defendeu, fizemos o contraditório, conseguimos provar vários pontos que eram importantes para a defesa dele, para o convencimento dos jurados, né, e foi oportunizado a ele o homicídio privilegiado, até porque ele também tem filhos, né, ele, apesar desse fato ser um fato grave, nós, em nenhum momento aqui aplaudimos qualquer perda de vida humana, né, nós sabemos da gravidade que é um crime de homicídio, ele também sabe, mas foi um crime, uma tragédia que infelizmente teve o fim da vida da Grace e também teve grandes prejuízos para a vida dele. Ele vai cumprir parte da pena no presídio ainda futuramente. Ele está em liberdade, nós conseguimos a concessão dele da liberdade no júri, ele fica respondendo todo o processo de liberdade. Por que ele está livre? O crime foi em 2016, nós estamos em 2021, faz 5 anos, ele nunca foi preso. Não foi preso, preventivamente não. Por que ele já foi até julgado e tudo? No plenário, nós conseguimos demonstrar, né, no julgamento, que não estavam presentes os requisitos para uma prisão preventiva. Antes da reforma, né, e até ele não se enquadraria, porque a reforma do pacote anticrime traz que o juiz poderá decretar a prisão, e não é que ele vai decretar, com penas a partir de 14 anos, e a pena dele foi 14 anos. Então, ele teria o direito de responder em liberdade. Se o status quo dele de liberdade anterior à sentença, em nenhum momento ele ameaça a testemunha, se está buscando fugir, evadir-se do distrito da culpa, não está praticando qualquer outro novo delito e está cooperando com a instrução processual, então não há nenhum motivo do artigo 312, que é o fundamento da prisão preventiva, para que ele responda o processo preso. A prisão preventiva é uma medida muito grave, ela restringe um dos maiores bens jurídicos, que é a liberdade. Só deve ser aplicada como a última ratio, né, como a última solução, e ao final do devido processo legal, ele tem o direito ao duplo grau de jurisdição ao recorrer, a execução da prisão deve ser só aplicada ao final. Porque no caso desse homicídio, ele não é um crime hediondo, é isso? Apesar de ser um homicídio. E por isso ele não vai preso. E aí ele fica na possibilidade da segunda instância, terceira instância, trânsito e julgado, é isso? Isso, tem que aguardar o trânsito julgado. A todo o cidadão é dado o direito ao então Paulo nunca vai ser preso. Ele tem que aguardar o fim do recurso, né? O fim do prazo do recurso. Mas prazo de recurso, que vai com recurso, e fora que se ele entrar, ele já não estaria na hora de sair, porque quanto que seria? Ele vai fazer 1/5 da pena ou 1/6 da pena? Seria 1/6 na legislação antiga, né? Ele não é hediondo, seria a progressão. Se ele tem 14 anos, ele teria que cumprir 1/6 da pena, ele teria que ficar ele ficaria 3 anos na cadeia, é isso? Aproximadamente. No regime fechado, para progredir depois para o semiaberto. Exatamente. Como o caso dele, ele já está, vamos dizer, a lei já coloca a pessoa, ele já foi julgado, então ele já está preso, né, vamos dizer assim. Cabe à justiça, ou começa a contar... Só quando ele for preso, vai começar a detrair a pena. Mas os 14 anos não. Dos 14 anos. O início do cumprimento da pena dele é apenas quando ele for preso. O recurso tem um efeito suspensivo, ele suspende o início do cumprimento da pena. Então a pena fica suspensa até o fim do recurso. Pode demorar 3, 2 anos para o recurso se esgotarem,
mas quando se esgotar, ele vai iniciar o cumprimento da pena dele. E aí que começa a valer os 14 anos. E aí que começa a valer o início do cumprimento da pena dele dos 14 anos. Entendi. Correto. Então, se ele for preso daqui mais 5, daqui 10 anos, ali que começa a cumprir os 14 anos, ele vai ter que ficar no mínimo 3 anos preso para daí... Regime fechado, para progredir semiaberto, então, tá. E depois para o regime aberto. Então, ele vai pagar, de alguma maneira, pela morte da Greide. E vale ressaltar, Beto, ressaltar que ele foi a julgamento popular, né? Essa foi a vontade do povo, né, do Tribunal do Júri do Amapá, a primeira vara do Tribunal do Júri, onde houve uma acusação muito bem feita, né, por uma promotora de justiça, que era uma mulher, uma promotora, uma acusação excelente, e que naquele momento, ao analisar o caso concreto, né, as provas, os depoimentos, os laudos, ao ouvir o Paulo, eles entenderam por dar essa oportunidade, né? Ele tem 2 filhos para criar ainda, né? Apesar desse fato, é um fato absolutamente isolado na vida dele, mas que ele vai pagar dentro do que os jurados no caso concreto decidiram. Essa é o grande critério do Tribunal do Júri, né? Uma instituição milenar que é julgar o seu par, não conforme o que a lei de forma estrita deve aplicar, mas sim os ditames da justiça e a sua própria consciência. E à luz da sua própria consciência, os jurados, nesse caso, entenderam que ele fazia jus, teria direito ao homicídio privilegiado, e a consequência jurídica, né, para a defesa é muito bom. Né? Nós entendemos isso como uma vitória do trabalho que nós fizemos, apesar da nossa tese principal, que era o homicídio culposo não ter passado, né, o homicídio privilegiado passou, e a consequência jurídica parece ser um pouco atenuada, né, a punição. A aplicação da pena parece ser atenuada, mas isso se dá exclusivamente em razão que a decisão do jurado, que é soberana, nem o tribunal, ninguém pode mudar uma decisão de um conselho de sentença que é soberana, que é um dos princípios da Constituição, soberania dos veredictos, é soberana, e eles analisaram, e a justiça aplicada do par, no caso concreto de uma pessoa para com uma outra pessoa, conforme a sua cultura, no Amapá, foi aplicado nesses termos para o Paulo. Quantos homens e quantas mulheres no júri? Deixa eu olhar aqui a ata de cabeça, eu não lembro. Mas eu acredito que nós fizemos um júri misto. Nós tivemos de mulheres 1, 2, 3 mulheres e 4 homens. 3 mulheres e um júri misto. Ou seja, um júri misto, mas um júri com a maioria de homens. A maioria masculina. Julgando um homem que matou a mulher. Aí, Beto, tem um critério que é importante nós explicarmos, né? Que é, no começo do júri, que é sorteado o conselho de sentença, é um sorteio. Lá estão presentes 25 pessoas. Então, ali eu não sei quem vai ser sorteado ou não, e a promotora também não. E eu tenho o direito de recusar, sem dar nenhuma explicação, que são chamadas escusas imotivadas, 3 jurados. E a acusação também tem o direito de recusar, de fazer as escusas de 3 jurados. E tanto a defesa, nesse caso, quanto a acusação fizeram. Quando se esgota, é uma questão de sorte, né? Os dados foram jogados, o que vier sorteado, o que o arquiteto do universo quiser que seja selecionado para compor o conselho é colocado. Não, tudo bem, a sorte pode ser culpada, mas que realmente é um júri majoritariamente com a maioria de homens, julgando um homem. Mas foi adotada a estratégia da acusação de rejeitar homens e a da defesa de rejeitar mulheres o máximo possível para compor. Ambos fizeram as impugnações. Eu entendo, são estratégias. São estratégias, mas o que não invalida de novo que uma mulher vítima foi e um homem acusado foi julgado pela maioria por homens, e tem uma série, aí sempre vai ter, sei lá. Era só uma pergunta, era uma curiosidade, para saber como é que ele conseguiu a violenta emoção. Porque a violenta emoção fazia tempo que eu não ouvia falar dessa violenta emoção ter conseguido homicídio sucesso. Privilegiado. Isso daí eu já achei até que já tivesse sido enterrado. E doutor, no caso, ele matou a mãe dos filhos dele.
dois filhos ou duas filhas, eu não sei, ele tinha dois filhos. Ele tem ainda direitos sobre o pátrio poder dos filhos? Não houve a suspensão desse pátrio poder, ele participa, ele ainda auxilia na criação, junto com a mãe dele, com a avó dele, eles estão criando as crianças, mas o júri em si, ele não tem essa aplicação, não tem esse efeito na sentença, não foi declarado, não foi motivado qualquer suspensão ou perda de pátrio poder. Deveria ser proposto, se fosse o caso, em ação própria, né? Em ação própria, na vara de família ou vara de infância e juventude, essa suspensão onde nós iríamos enfrentar oportunamente. Mas no júri, no plenário, não houve essa aplicação. E essas crianças, a mãe da Greite, como é que está a família da Greite? Eu não tenho contato, Beto, então eu não posso falar sobre isso, tá? Falar como que tá, mas eu sei que o Paulo ajuda, a mãe do Paulo ajuda, toda a família do Paulo ajuda na criação das crianças, elas não ficaram desamparadas. Ele tem relação próxima com as crianças? As crianças sim, os filhos, né? Os filhos ele tem. Aí eu vou perguntar para ele também da relação dele com os filhos. Então tá bom. Olha, doutor, eu te agradeço. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você queira falar? Deixa eu ver. Não, eu acredito que aquela parte final do privilégio, da progressão se abordou bem, de forma bem maestral, né? Não tenho que... Eu sempre pergunto como se eu não conhecesse nada, porque eu preciso que vocês que me contem a história, né? Então, eu preciso saber que... Preciso que você conte que a pena só começa depois. De tanto... Até ouvir o Pavinato aqui, eu sei. Mas eu preciso que você que me conte que a pena só começa depois. Porque as pessoas precisam entender isso, né? Que as penas, elas serão executadas no momento da prisão. Você pode ir empurrando esse momento. Mas esse momento vai chegar. Vai chegar, não tem de onde fugir. Exato. Eu quero te agradecer, né? Tá gravando? Não sei se está gravando, né? Tô gravando. Tô sempre gravando. Tá sempre gravando. Eu gostaria primeiro de agradecer e dizer que sou fã novamente do canal. Sou fã de você, Beto, do seu trabalho, de toda a sua equipe. Fico feliz de poder estar participando aqui, né? Representando o Amapá, o Norte, o primeiro caso do Norte. Esperemos que possamos fazer os demais casos que nós pautamos. Sobre o caso, em síntese, eu acredito que é isso, né? Eu já dei todos os esclarecimentos. Eu que te agradeço. Eu vou fazer só uma cabeça final, já volto a falar com você aqui. Eu conversei com o doutor Osni Brito, que é um advogado de defesa, ele às vezes é de defesa, às vezes de acusação, fica no estado do Amapá, onde ele está trazendo, esse é o primeiro caso que a gente conversa com ele sobre essa região do Brasil, que é importante a gente trazer outros personagens brasileiros e com os seus crimes locais que fazem parte do dia a dia do país. Conversamos hoje com ele sobre o caso da Greite Cordeiro Leal, que foi levada a óbito pelo marido, o Paulo José dos Santos. E quando o assunto é violência doméstica, a gente sempre repete que se você for testemunha, ouvir, falar, está sabendo, está vendo que um casal está indo ao limite, faz parte de você também, é parte de todos nós. Nós vivemos uma coletividade, a sociedade é coletiva. Todos também somos responsáveis para que não chegue nesse limite. Talvez se o pedido até de socorro do Paulo para que ele não chegasse onde ele chegou tivesse sido ouvido, a Greite estivesse viva e esse caso nem existisse. Então, cabe a todos nós, se você ouvir um pedido de socorro, se você perceber que a pessoa precisa de socorro, mesmo sem ela entender que ela precisa, aquela frase, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, se mete o garfo e principalmente se mete o 190, liga para a polícia, porque aí sim você vai estar ajudando. Obrigado, até a próxima.